o evangelho deste domingo, dia 12 de janeiro de 2020, ainda estou me acostumando mentalmente com o novo ano, é o de São Mateus, no capítulo 3, iniciando pelo versículo 13, concluindo no versículo 17. Esse evangelho é um salto em relação ao que serviu de base para a nossa reflexão evangélica do domingo passado, ao tratarmos da Epifania de Jesus, comemorada no mundo todo, ou em boa parte do mundo ocidental, no dia 6 de janeiro. Lá vimos que os magos, não se sabe quantos eram, os evangelhos não falam em quantos compunham a caravana, o grupo que visitou Jesus, mas sabe-se que eram magos, não eram reis, mas eram magos, encantados pelos astros, pelas estrelas, e também interessados no estudo, no conhecimento da ciência. Eles viram a estrela que indicava o lugar onde Jesus teria nascido e para lá se dirigiram, como vimos. Na caminhada houve uma subversão em relação ao poder do Estado, em relação a Herodes, em relação ao Templo de Jerusalém, em relação à própria capital de Jerusalém, capital de Israel. Eles se orientaram em direção a Belém, prometeram aos sanguinários Herodes que voltariam para lhes dar informações e o enganaram. Atitude subversiva de enganar o opressor, de enganar o sanguinário, de enganar o principal dos enganadores, que usa os outros para obter informações para praticar seus crimes. Então, eles o enganaram. É válido enganar o opressor. É válido enganar aqueles que massacram, aqueles que ensanguentam as suas espadas e a cultura civilizacional com o sangue das crianças. Eles têm que ser enganados. Uma ruptura realmente com o poder, uma ruptura com o templo, da religião associada com os interesses dos poderosos, uma ruptura com a cidade violenta. Agora, nesse evangelho, há uma continuidade da ruptura. Trata do batismo de Jesus. Infelizmente, o batismo, em muitas quadras da história do cristianismo e da humanidade, se desviou do seu propósito original. Hoje, em muitos lugares, inclusive aqui no Brasil, o batismo, como outros sacramentos, é produto comercial, é produto do mercado religioso. As pessoas pagam para obter o batismo. Pastores e padres vendem o batismo como um produto negociável, rentável, que dá dinheiro, de troca de valor. Desviado completamente da sua missão, como nós veremos daqui a segundos, daqui a minutos. Houve o caso aquele famoso lá na Bahia, de um pastor que se negou a batizar uma adolescente porque ele não gosta de cabelos de negras. Batismo como função racista. O batismo como função excludente, como preconceito, como marca da escravatura dos brancos se achando superiores aos negros e negras. Completo desvio do batismo. Aqui, no entanto, o batismo de Jesus é uma ruptura com vários lances profundos. A primeira ruptura é que Jesus, na verdade, com as comunidades de Mateus, as comunidades cristãs, comunidades primitivas do cristianismo, romperam com o templo e com a liturgia religiosa estabelecida, que estabelecia para os guris, para as crianças do sexo masculino, a circuncisão como uma espécie de batismo.
Jesus, que já tinha sido circuncidado, apresentado ao templo aos 8 dias de idade, rompeu com tudo isso como marca que não importava mais, para ser batizado agora, mais ou menos ao redor dos 30 anos. Rompeu com a liturgia judaica. Não quer dizer que tenha rompido com a tradição, como nós veremos que não rompeu, mas com a liturgia vazia, simplesmente liturgística, sem compromisso. Como Jesus rompeu com o próprio templo e com a própria capital. Ele não foi batizado num templo, não buscou ser batizado num templo por um sacerdote, por um rabino. Mas ele busca o batizado no Rio Jordão, lá à margem, lá fora, distante de Jerusalém, distante do templo, distante da liturgia, distante do altar, distante do sacerdote. Jesus veio da Galileia, de uma região extremamente pobre da Palestina, onde se condensavam os trabalhadores, se acumulavam os pescadores, para tirar do lago da Galileia o sustento para suas vidas e para a sociedade. Jesus vem da região de trabalhadores, de pobres, e não de Jerusalém, onde viviam os dominadores ao lado do templo, junto com o palácio de Herodes. Nova ruptura. E Jesus é batizado por João, e não um sacerdote, numa tradição profética. E os profetas anunciavam no Velho Testamento o desgaste, o desrespeito, o atropelo do êxodo, do conteúdo do êxodo, que é a libertação em direção à liberdade, em direção à terra prometida, em direção à aliança de Deus com o povo. Jesus então se insere agora na tradição profética ao aceitar o batizado de João Batista, o último profeta do Antigo Testamento e o primeiro do Novo. Nova ruptura. Para se inserir na perspectiva profética, Jesus se torna então um profeta, assumindo no batismo dele, das mãos de João que respingou as águas do Rio Jordão, sobre a sua cabeça, para que ele fosse o profeta que denunciava que o sistema romano, o sistema judaico associado com o Império Romano para oprimir, para matar, para destruir, para adoecer as pessoas, não servia mais, que agora teria que haver um novo projeto profético, o projeto do reino que ele assumia ali no batizado. E no Rio Jordão, porque este rio simbolicamente foi o primeiro a ser atravessado pelo povo escravo que vinha do Egito em direção à construção de uma nova sociedade na Palestina, que não era para ser o que se tornou depois, para buscar a terra prometida. O Rio Jordão foi a primeira travessia dentro da Palestina, por onde passaram os sacerdotes à frente do povo. Agora os sacerdotes estavam longe do povo, mas a primeira travessia do Rio Jordão, onde ele foi batizado, foi feita com os sacerdotes juntos com o povo, carregando a arca da aliança, símbolo da aliança de Deus com o povo, juntos com o povo, enfrentando com o povo a travessia do rio, colocando-se no leito do rio seco para a passagem, porque os sacerdotes estavam juntos com o povo. Agora não. Os sacerdotes não estavam mais juntos com o povo. Os sacerdotes se descomprometeram com o povo para servir ao templo de mãos dadas com o palácio de Herodes, o palácio da guerra, o palácio das botas, o palácio dos cavalos que avançam sobre o povo dando pataças e carregando os arqueiros para assassinar. Por isso o Rio Jordão. Tem gente que vai tomar banho no Rio Jordão hoje, diz que vai se batizar por imersão, por pura superstição, como já saísse de lá pronto, sem história, sem compromisso, como os sacerdotes do passado, para serem messias, para serem donos das pessoas. Jesus não foi lá para isso.
Foi lá para ser batizado no Rio Jordão, que é o símbolo da travessia, da escravidão, do Egito, do faraó, da opressão, do Império Romano, de tudo aquilo que destrói, que desfigura o ser humano para uma nova realidade. Isso que é o batizado de Jesus. Tudo isso é no primeiro ponto que eu quero destacar. O segundo ponto é que quando Jesus batizado saiu das águas, ele viu que o céu se abriu. E ele viu o Espírito Santo, Espírito de Deus, descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. Muito interessante. Jesus viu o céu aberto. Ocorre que São Mateus, as comunidades de São Mateus, não separavam céu e terra. Céu e terra se juntavam. Antes pareciam separados porque a profecia morrera. Agora se revitaliza com João Batista, que batiza Jesus, para que Jesus a amplie, para que Jesus a enriqueça, para que Jesus a aprofunde, para que Jesus lhe dê novo significado, significado das boas novas, o significado evangélico, o significado do reino que ele veio trazer. Ali, céu e terra se juntam. A terra está dentro do céu e o céu está junto com a terra. E ele se abre. Não se fecha mais. Jesus é a abertura do céu. Jesus é a porta de chegada do céu na terra, da terra no céu. E ele vê o céu se abrir. E o céu continua aberto para atuar sobre a terra, transformando-a, como diz o Pai Nosso, em Pai Nosso que estás nos céus, mas que também está aqui. E ele viu o Espírito de Deus, porque o céu se abriu. O Espírito de Deus, é muito importante ressaltar isso aqui. Não se trata do espírito subjetivo de cada um que acha que o Espírito falou comigo e me mandou pensar, dizer e fazer tal coisa. Nada de subjetividade aqui. Não é o espírito filosófico dito por Hegel, da razão que se fundou na Grécia e se aperfeiçoou. Continuou na Itália, continuou em Roma, se ampliou em Roma e se aprofundou na Alemanha. Nada disso. Não é o espírito racional, mecânico e frio. E também não é o espírito de Jerusalém, do templo, desconsagrado à missão libertadora e entregue traiçoeiramente ao Império Romano. Não é o espírito dos sacerdotes que traíram. Não é o espírito dos rabinos, não é o espírito do culto que faz liturgia, pula, fala em Deus, mas continua comprometido com o pecado. É o Espírito de Deus, não é o espírito da lei, não é o espírito romano, do Império Romano, opressor, destruidor, espírito da guerra. É o Espírito de Deus, que desce em forma de pomba. Isso é simbólico e importante. Se fala que o Espírito de Deus, lá em Gênesis, pairava sobre as águas, pairava sobre o abismo, pairava sobre o mundo em criação, o mundo em aparente caos, que se transformava cada vez mais em vida. O Espírito da energia de Deus que agrega tudo para tornar tudo vida. Significa que Jesus era o reinício do mundo. Era o início de um novo mundo com o reino de Deus a atuar no meio e dentro da humanidade, no meio e dentro do mundo, já que céu e terra se juntam. É a pomba. A pomba também que simbolicamente apareceu a Noé após o dilúvio, um raminho, avisando que a terra estava pronta para receber um novo projeto de vida, já que o primeiro não funcionou. O primeiro foi afogado simbolicamente no dilúvio. Agora é preciso um novo mundo. A pomba que desce sobre Jesus é esta nova energia, esta nova vida para recomeçar o mundo. Para encerrar, amigos, tudo isso é para cumprir o que o profeta disse.
quando o Espírito Santo desce, e até antes mesmo, Jesus ouve a voz do céu dizendo que este é o Filho amado, Filho de Deus amado, para se cumprir o que o profeta mesmo dizia, o profeta Isaías, cujo texto está aqui na liturgia, Isaías 42, 1 a 4, 6 a 7. Eis o meu servo, eu o recebo, eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. Julgamento com base na justiça trazida pelo reino de Deus, que é misericórdia, que é compaixão, que é céu e terra juntos nesta construção do novo mundo. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro da aliança do povo, luz das nações, para abrir os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Foi para isso que Jesus foi batizado. Foi para isso que o céu e a terra se juntaram no batizado de Jesus. Foi para isso que ele ouviu a voz: este é o meu filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Amado aqui no original grego, em cuja língua antiga e morta foi escrito Mateus, deriva da palavra ágape, o amor profundamente solidário, amor onde pulsa a atividade permanente daquele que veio para nos amar também, e não só ser queridinho e amado de Deus, mas para nos amar. Para isso que é o Espírito de Deus. E lá no final, quando Jesus, de acordo com a orientação de São João, se despede dos discípulos, ele sopra sobre eles o Espírito. Quer dizer que nós também recebemos de Jesus o mesmo batismo, não como um produto comercial, não como um produto de uso litúrgico, belo, rodeado de pessoas que não saibam o significado, mas como compromisso com Cristo que veio ser tudo isso para começar um novo mundo, juntando terra e céu, para instaurar a justiça de Deus, que é a mesma coisa que a misericórdia, que é a compaixão profundamente realizadas pelo reino que ele veio nos trazer. Isto que é o batizado de Jesus, isso que é o batizado para nós, isto que é o compromisso assumido por Jesus, este que é o compromisso que deve ser assumido para nós, por nós, para que o batizado realmente tenha o significado que ele deve ter evangelicamente. Pensa nisso, e que o Espírito Santo, o mesmo que pousou sobre Jesus, enchendo-o de energia, de vida, de senso de compromisso para enfrentar tudo o que ele enfrentou, seja o mesmo sobre ti, sobre mim. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.